Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de número 23 do nosso curso de História Geral, aula na qual nós trataremos da Revolução Francesa, iniciando então a idade atual da historiografia, a idade contemporânea, com esse que é considerado o acontecimento ou o processo histórico mais significativo da história da humanidade, segundo a concepção moderna. Então, efetivamente, nós vimos na nossa última aula a linha do tempo da Idade Moderna e nós vimos como a modernidade se caracteriza por esse Estado, né, que busca se ocupar de toda a sociedade, que busca ser um Estado absoluto, que busca ser, enfim, o receptáculo de poder, né, de toda a sociedade. E nenhum país isso se demonstrou tão forte ou tão mais bem acabado quanto o Estado Real francês. A França, efetivamente, desde a dinastia Valois, culminando na dinastia Bourbon, é o maior símbolo desse absolutismo monárquico europeu. Nós estamos vendo aí, inclusive, um quadro do Palácio de Versalhes, que se tornou o símbolo dessa monarquia absolutista e foi a sede de governo da França durante muitos períodos de sua história, mas mais famosamente com o rei que o transformou de um mero palácio marginal, né, inicialmente um alojamento de caça do rei Luís XIII, se transformou no maior palácio da Europa, o Palácio de Versalhes, a sede do governo francês. Essa França absolutista do 18 tem algumas características, como, por exemplo, uma nobreza que historicamente era muito prestigiosa e muito ciosa dos seus deveres feudais, né, e da sua natureza militar e governativa, que foi sendo adestrada, digamos assim, pela família real e rebaixada a um novo sistema governativo no qual o rei mantinha a nobreza dependente de si, da sua presença, obrigando-os a viver em Versalhes, a depender, né, dos privilégios, das rendas, né, dos cargos dados pelo rei. Uma França muito populosa em relação aos outros reinos da Europa e, portanto, tinha a seu dispor um recurso humano que foi muito importante para as vitórias militares que expandiram esse reino da França. Um Estado que, apesar de muito pragmático do ponto de vista da sua diplomacia externa, no alinhamento religioso, internamente se associou cada vez mais nesse regime de trono e altar à Igreja Católica e, por exemplo, o Edito de tolerância dado pelo rei Henrique IV foi revogado pelo rei Luís XIV, então perseguindo os direitos da minoria religiosa calvinista, huguenote, na França, e um mercantilismo altamente bem sucedido que reforçou efetivamente o papel econômico da burguesia e exatamente esse sucesso que levará a burguesia ao se elevar economicamente também querer se elevar politicamente. Então, nós temos esse sistema em que a nobreza está vinculada à monarquia, a burguesia inicialmente está vinculada à monarquia no emergente Estado Nacional, mas está progressivamente mais descontente, buscando o espaço político que é reservado à nobreza. O clero católico da religião oficial está muito ligado à coroa, que lhe concede esse status oficial e que rechaça a ameaça, né, de um espraiamento do protestantismo que concorre com o catolicismo na época, e efetivamente a plebe está em um equilíbrio bastante precário das suas condições de vida, dependendo, né, do sucesso econômico do regime para manter-se, né, acima da miséria. Então, esse é o estado da França do final do 18. Efetivamente, esse regime de castas levará, especialmente na esteira do iluminismo, a uma contestação dessa sociedade tradicional que não é organizada em moldes, né, do liberalismo, seja político, seja econômico, ou, né, dos ideais racionalistas e de engenharia social pregados pelo iluminismo. Aqui nós estamos vendo
uma das várias charges que mostra o primeiro estado do clero e o segundo estado da nobreza, efetivamente, sobre o terceiro estado, sobre o povo. E, efetivamente, essa é a grande contestação dessa época, em que a nobreza e o clero, que tinham imunidade tributária e eram as donas da maior parte, né, da riqueza fundiária, né, da terra, se beneficiavam, né, da produção nacional feita majoritariamente pelo terceiro estado. Então, o que acontece? Chega-se a uma situação no final do 18 que, apesar do rei Luís XVI ser um rei que buscava implementar reformas e que buscava seguir algumas das medidas preconizadas pelo despotismo esclarecido iluminista, inclusive financiou a independência americana frente à Inglaterra, o Estado francês, no final do 18, por uma série de conjunturas, tem uma crise financeira muito grande, seja por más colheitas, seja pelo gasto militar e da ajuda aos Estados Unidos ou das ocupações dos territórios conquistados, né, durante o reinado de Luís XIV, seja efetivamente pelo gasto que a emergência de um Estado nacional concentrado demanda, esse Estado decreta falência. E surgirá a grande questão de como reformar fiscalmente esse Estado. Os ministros do rei Luís XVI, especialmente um muito popular, porque não era essencialmente nobre da alta nobreza, era uma pessoa que se fez e tinha com isso bastante reconhecimento social, Necker, propõe realmente uma reforma fiscal, mas é impossível reformar fiscalmente esse Estado sem mexer nos privilégios do clero e da nobreza. Então ele apresenta uma proposta de reforma que o Parlamento de Paris, que era o órgão representativo deliberativo principal da nação até então, que tinha parlaments das suas principais cidades, se recusa a tomar para si o peso político dessa referenda. Reúne-se um conselho de notáveis que também se recusa, e efetivamente só se consegue mover com a reforma fiscal, ou seja, conseguir empréstimos para financiar a coroa, com a promessa de que o sistema seria reformulado com a convocação dos Estados Gerais. Os Estados Gerais é uma forma de representação política que não era equivalente ao parlamento inglês, mas representava os anseios dos três estados, do clero, da nobreza e da plebe, frente ao monarca, que tinha um órgão consultivo, como existia, aliás, a praxe dessas na Península Ibérica, que chama as cortes, né, em Portugal e em Espanha, na Inglaterra se desenvolveu efetivamente num poder legislativo, no parlamento, mas na França era conhecido como os Estados Gerais, que não se reuniam desde 1614, convocados pela última vez durante a regência da Rainha Maria de Médici, que era efetivamente a regente do rei Luís XIII, então, muitas gerações antes do governo de Luís XVI. Esses três estados, então, são convocados e promete-se não apenas que esses estados teriam a competência para reformar esse sistema fiscal, mas também deu-se à plebe, ao terceiro estado, a prerrogativa de eleger o dobro de deputados do clero e da nobreza somado, e que seria um sistema de livre eleição, ou seja, membros do clero e da nobreza poderiam concorrer como representantes do terceiro estado, se assim decidissem. Então, houve muitos párocos, muitos abates, muitos membros da nobreza que eram mais ligados à tradição iluminista, à tradição reformista ou mesmo à tradição revolucionária, foram eleitos como representantes do terceiro estado, que não tinham muitas lideranças próprias fora, né, essas dissidências do primeiro e segundo estado e mais elementos da burguesia. Então, esse caldeirão de efervescência para formar os Estados Gerais que nós estamos vendo aqui, uma imagem, né, desses Estados Gerais que foram convocados para se reunirem no Palácio de Versalhes, que era a sede do governo, gera
esse primeiro start de consciência do que seria a proposta reformista desses estados. É nesse momento que o Abad Sayes lança um famoso panfleto, né, o que é o terceiro estado. E o panfleto começava exatamente com esse cabeçalho: o que é o terceiro estado? Tudo, porque representava 98% da população. O que tem sido no sistema político? Nada, porque não tem os privilégios e os acessos aos cargos públicos e a distinção governativa da nobreza e do clero. E o que ele deseja ser, o que ele almeja ser? Tornar-se alguma coisa. Exatamente esse anseio, especialmente da burguesia, mas da população também como um todo, em encontrar um eco no sistema político, que não apenas lhe concedesse, né, todas as vantagens que efetivamente o absolutismo e a emergência do Estado moderno concedeu. Nós falamos sobre a ascensão da modernidade na crise do século XIV, em que todas as castas sociais efetivamente buscam nessa autoridade real benefícios, mas agora isso não é o suficiente, é necessário algo mais. Então, efetivamente, esses estados são convocados e inicia-se desde já duas grandes polêmicas. Uma polêmica que não se consegue chegar a um consenso no sistema de tributação a ser apresentado, apesar do clero e da nobreza inicialmente manifestarem a sua concordância em abrir mão das suas imunidades tributárias, não se chegava a um arcabouço de como isso realmente deveria ser cobrado. E um problema também sobre como que os Estados Gerais deveriam deliberar. Obviamente, o terceiro estado, que tem o dobro dos representantes da nobreza e do clero, quer um voto por cabeça. Obviamente, a nobreza e o clero quer um voto por ordens, ou por estamentos, em que cada estado se reúne separadamente, delibera, e aquela deliberação vira um voto. E aí o clero e a nobreza ganham de 2-1 da plebe. Essa tensão levou a que o rei Luís inicialmente tentasse até abafar essas tensões e suspender os Estados Gerais. E quando os membros do terceiro estado chegam a uma das reuniões e encontram as portas trancadas e cerradas pela guarda real, eles se revoltam contra essa tentativa e vão para uma sala disponível de agentes, que era uma quadra de uma forma primitiva de tênis, né, um jogo de pela, e fazem o famoso juramento do jogo de pela de que nós não iremos nos dispersar até que a França tenha uma Constituição. E eles se proclamam a Assembleia Nacional Constituinte. O rei, que antes tinha tentado conter esse movimento, percebe efetivamente que o rumo dos acontecimentos correm a benefício da Assembleia, e então ordena que os outros estados se juntem à Assembleia e reconhece a Assembleia como Assembleia Nacional Constituinte. Ao mesmo tempo em que o rei reconhece a Assembleia Nacional Constituinte, ele, com medo desse alastramento de um movimento, ordena a reorganização militar de Paris. O povo, percebendo a reorganização militar de Paris e o reforço das tropas, etc., teme uma repressão real e, no desespero, em busca, efetivamente, da sua defesa, né, desse possível ataque, e também correndo a notícia de que Necker, que era um ministro muito popular, tinha sido demitido pelo rei, corre em busca da sua defesa, dos seus armamentos, em busca de pólvora, e encontra, efetivamente, esse estoque de pólvora na Bastilha. A Bastilha, que era uma prisão política, símbolo do poder real, já em muito declínio, só existia 7 prisioneiros a essa altura na Bastilha, mas efetivamente o que se queria eram os estoques de pólvora, e quando o governador da Bastilha rende a Bastilha, ele é assassinado pela turba e sua cabeça colocada numa lança e paradeado pelas ruas de Paris. Então, esse movimento da Bastilha já mostra esse início do movimento de massa e de radicalização dessa revolução. Efetivamente, apesar de a Assembleia Nacional seguir uma linha mais legislativa, realmente tentar reformar e dar uma constituição para o reino nos modos do liberalismo econômico, o
no movimento popular realmente será um movimento muito mais caótico, muito mais intenso, muito mais visceral e muito mais descontrolado. Logo após o 14 de julho, que é a queda da Bastilha, comemorada até hoje todos os anos na França, que surge também o período do Grande Medo, que é o período em que revoltas populares começam a assassinar nobres e clérigos no interior e gerar realmente um status quo de conflito muito grande no interior do país. Na capital, a Assembleia então começa a deliberar e a promulgar toda a cartilha iluminista do liberalismo, do racionalismo, dos direitos naturais, etc. Então a Assembleia abole os privilégios feudais, declara liberdade de consciência, liberdade de expressão, promulga a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, como nós estamos vendo aí, um famoso documento muito importante do período que estabelece a igualdade jurídica, a defesa da propriedade privada, o princípio da separação de poderes, a existência de direitos inalienáveis naturais do homem, define a lei como vontade geral, ecoando diretamente Rousseau e toda essa tradição revolucionária iluminista, declara a presunção da inocência, estabelece a proporcionalidade do direito penal, estabelece liberdade de expressão e consciência, grandes avanços jurídicos, que são os avanços que toda civilização ocidental defende até hoje. Mas ao mesmo tempo em que há essa afirmação, há também esse outro lado da revolução, que muitos falam não conseguem dissociar um lado do outro. Efetivamente, o mesmo princípio racionalista que busca refazer a sociedade, mesmo que seja pela legislação, é o mesmo princípio revolucionário que destrói fisicamente essa sociedade tradicional. Uma série de notícias descasadas, como era muito comum na época e como é muito comum hoje em dia, leva também a um movimento de mulheres que marcham em direção ao Palácio de Versalhes, buscando efetivamente conter movimentos do rei em acomatar todo o movimento revolucionário e sequestram a família real para Paris, e a Assembleia então se move também junto com a família real para Paris. Um caso de bastante violência, inclusive, em que provavelmente a rainha Maria Antonieta só não foi brutalmente assassinada porque não foi encontrada no seu quarto, porque se refugiou no quarto do rei. A imagem da família real é uma imagem muito paradoxal nas vésperas da Revolução Francesa. Apesar, inclusive, da maioria dos delegados da Assembleia Geral se professarem, pelo menos nominalmente ainda nesse período, monarquistas e buscarem uma monarquia constitucional, havia muitas críticas ao que seria uma certa fraqueza política do rei Luís e do que seria uma alienação do resto da família real. A rainha Maria Antonieta, por exemplo, austríaca, seu casamento provém de uma aliança dinástica para evitar guerras, ou seja, existe um histórico de rivalidade com a Áustria, que leva ao fato dela ser estrangeira e austríaca, que o povo não gostasse muito dela. Ela não encontra espaço de aceitação inicialmente na corte francesa. Tem uma história pessoal muito trágica, a história da rainha Maria Antonieta, no nível da sua biografia particular. Ela se refugia disso num escapismo idílico em Versalhes, o que aliena ainda mais da vontade popular, etc. Inclusive, aquela famosa frase, se não tem pão, comam brioches, que se atribuiu a ela, também foi uma notícia falsa. Essa frase já estava publicada como uma frase de uma grande dama da sociedade francesa ainda antes da chegada de Maria Antonieta à França. Então existia também uma resistência cultural à figura da rainha, que ajudou a catalisar essa imagem da monarquia como profundamente sugadora, né, da economia nacional, apesar de que no orçamento, né, o gasto da família real não era, obviamente, o que gerou a crise fiscal, mas era um símbolo importante, né, do descompasso de privilégios entre a classe dirigente do regime absolutista e as condições de vida da maior parte da população.
Então, a Assembleia continua nessa onda reformadora, ela começa aqui a entrar muito em reação ao que foi o governo de Luís XIV e Luís XV, a entrar na questão religiosa, o que será fundamental para a reação internacional contra a Revolução Francesa, ou seja, ela começa a dispor das propriedades da igreja, ela permite protestantes em cargos públicos, ela suprime as ordens contemplativas, que eram grandes proprietárias de terra, ela autoriza plebeus a acessarem os cargos oficiais do exército, evocando aí um pouco o exército do novo tipo do Cromwell na Revolução Inglesa. Então, ela começa a realmente descaracterizar essa sociedade tradicional. E isso gerará consequências. Nós temos um mapa aqui da França, do Reino da França, no final do 19, e você perceba, em laranja, nós temos regiões de revoltas populares tradicionais pró-monarquia absoluta e pró-igreja católica, que também a população não era toda revolucionária, e surge aqui também um movimento contra-revolucionário, um movimento anti-revolucionário, e que, óbvio, terá seus líderes na nobreza e também no clero, mas dentro da população existia essa tensão entre aqueles que apoiavam a revolução e aqueles que seguiam os ditames da ordem tradicional. E esse estado de guerra civil interna será o pano de fundo também de toda essa revolução. Aqui nós temos, seguindo aí o ímpeto reformador revolucionário da Assembleia, a Assembleia abole a nobreza hereditária, mesmo na monarquia, mesmo querendo fazer uma constituição de monarquia constitucional, abole a nobreza hereditária, faz a constituição civil do clero, ou seja, nacionaliza o clero francês, determina que o clero francês seja funcionário do Estado e não da Igreja Católica Internacional, e que jure lealdade não é nem ao rei, à nação francesa, de forma abstrata, sobre o juramento que o clero tinha ao Papa. Bastante parecido aqui com a Igreja Anglicana, mas muito mais racionalista do que efetivamente teológica. Essa gravura que vocês estão vendo é exatamente o símbolo revolucionário representado no triângulo, e você pode ler aqui a nação, a lei e o rei, que se tornou o símbolo dessa assembleia inicial, que fulmina os bispos e os párocos, que estão aqui vomitando serpentes, ou seja, representando essa dominação estrangeira, essa dominação católica, o que representa aos olhos dos iluministas e dos revolucionários o atraso, a idade das trevas, etc. Então, essa dissolução tão forte da sociedade tradicional, e tão rápida, tão intensa, gerará inclusive uma reação da família real. O rei Luís, apesar de assinar inicialmente o reconhecimento da Assembleia e as suas primeiras deliberações, começa a se corresponder com os seus parentes e irmãos, primos e companheiros de soberania, os outros reis absolutistas da Europa, inicialmente reclamando dos seus maus tratos, reclamando e começando a reclamar inclusive do estado de impotência do seu trono, a forma como os revolucionários estavam tratando a igreja, a forma como os revolucionários estavam tratando, e chega-se ao ponto de príncipes de sangue, irmãos do rei, redigirem cartas a nações estrangeiras, pedindo que as nações estrangeiras invadam a França para depor a revolução e restaurar a monarquia absoluta. O rei efetivamente tentará fugir do país, a famosa fuga para Vincennes, e o rei será descoberto nessa tentativa de fuga e será trazido de volta a Paris. Inicialmente tenta-se acomatar, falando, não, o rei tentaram tirar o rei do país, não era vontade dele, mas efetivamente era. E a fuga para Vincennes mostra realmente o fim do poder político de Luís XVI, que se torna, então, um refém da Assembleia, que suspende, inclusive, os seus direitos governativos enquanto a Constituição não fica pronta. E, efetivamente, essa nova Constituição será feita, será uma monarquia
constitucional bastante restrita, bastante reduzida. Houve um grande debate na Assembleia Nacional Constituinte Francesa sobre uma questão técnica constitucional muito específica, sobre o poder de veto do rei, se o poder de veto do rei deveria ser absoluto ou deveria ser temporário, suspensivo, ou se nem deveria haver direito de veto do rei sobre as deliberações do poder legislativo. E foi nessa deliberação que os membros à direita, que eram os representantes dos defensores da monarquia tradicional, que defendiam o veto absoluto do rei, se sentaram à direita da mesa diretora, e aqueles que defendiam o veto apenas temporário, suspensivo ou veto nenhum se sentaram à esquerda, definindo o vocabulário político que nós usamos até hoje entre esquerda e direita. Os defensores da ordem tradicional e do status quo e do conservadorismo versus os reformistas, revolucionários, progressistas, né, representantes de toda a mudança social. Então, efetivamente, essa Constituição é promulgada e a França se torna uma monarquia constitucional, mas com um rei bastante restrito. O apelo às potências estrangeiras e a própria reação das potências estrangeiras querendo conter essa revolução antes que ela se espalhe para os outros países gerará guerras de reação. E a França, ao mesmo tempo que lida com as tensões e as revoltas revolucionárias e antirrevolucionárias internas, lutará guerras externas contra quase todos os seus vizinhos, contra a Espanha, contra a Prússia, contra a Áustria, contra a Inglaterra, contra potestados italianos, etc. Especialmente, que é o exército austríaco e prussiano, invade a França pelo general Brunswick. E o general Brunswick efetivamente mete os pés pelas mãos quando afirma que destruiria Paris se qualquer coisa fosse feita à família real francesa. E aqui o povo realmente gira a chave de que os inimigos da França, inclusive os inimigos físicos, né, os invasores da França, estavam do lado da família real, e sua própria família real estava do lado dos inimigos da França e não do povo francês. E aqui, efetivamente, rompe-se o laço do sistema político revolucionário com a monarquia constitucional. A última deliberação da Assembleia Nacional Constituinte efetivamente, promulgar o casamento civil e a lei de divórcio, né, mais uma destruição da ordem tradicional, e, efetivamente, esse regime inicial da Assembleia Nacional Constituinte, depois da Assembleia Legislativa, migrará para o regime de convenção, que já é a fase republicana da Primeira República Francesa. A convenção foi um parlamento, no grande sentido do termo, ou seja, uma assembleia legislativa e governativa ao mesmo tempo, que vota pela abolição da monarquia e que julga o rei. O rei Luís XVI foi julgado pela convenção e que era culpado de traição foi o veredito unânime, mas a sua pena de morte foi 361 a 360. Então, por um voto, inclusive um voto do seu primo, príncipe de sangue, maior nobre da França, o Duque de Orléans, que mudou seu nome para Philippe Égalité, né, baseado no lema revolucionário da liberdade, igualdade e fraternidade, mostrando que essa onda revolucionária estava impregnada até nos altos níveis da própria nobreza e da própria família real, primo do rei, segundo maior, o nobre mais importante da França fora da família real, vota pela execução do rei. E efetivamente Luís XVI é guilhotinado. A convenção rapidamente é sequestrada por um dos grupos políticos da época, que eram os jacobinos, que era o grupo mais exaltado, mais revolucionário, mais ligado à tradição russoniana. Eles votam para a construção de um comitê de salvação pública para ser um comitê dirigente governativo com plenos poderes para fazer e salvar a revolução. É eleito para esse comitê de salvação pública e posteriormente eleito como presidente desse comitê de salvação Maximilien Robespierre, que é o epítome dessa revolução completamente fora de controle. Ele inicia o que nós chamamos de o período do terror, o período em que a Revolução Jacobina efetivamente leva a Revolução às últimas consequências e guilhotina 17 mil pessoas num curto espaço de tempo. Uma perseguição
que acaba afetando inclusive as outras facções revolucionárias. Os jacobinos guilhotinarão não apenas os representantes do antigo regime, mas representantes de outras facções revolucionárias, limpando aí seus dissidentes políticos. E não apenas isso, mas levará a sanha reformista e revolucionária legisladora ao extremo, ao estabelecer um novo calendário, para não usar o calendário tradicional, instituir um sistema métrico sobre todos os outros sistemas que nós usamos até hoje. Inclusive está no Louvre, se não me engano, o metro oficial do mundo, né, a barra de metal que é o parâmetro do metro. Vota-se, inclusive, a profanação de Saint-Denis, que é o mausoléu da família real francesa, destruindo os túmulos, abrindo as tumbas, profanando os cadáveres de todos os reis da história da França, uma coisa completamente absurda e sacrílega. Proíbe-se instrução religiosa dada por clérigos. Transforma-se Notre-Dame de um templo católico no templo da razão. Entroniza-se essa entidade como se fosse a deusa da razão. Faz-se uma festa pública, uma festa do ser supremo, esse deísmo, né, que é essa crença numa racionalidade suprema que seria Deus, mas que não é o Deus cristão, é essa imagem da racionalidade do homem elevada às últimas consequências ontológicas. Guilhotina-se também a rainha Maria Antonieta, efetivamente leva-se a esse ponto até que esse regime se esgota pela sua loucura intrínseca. Existe uma frase: a revolução consome seus próprios filhos. Não apenas Robespierre conseguiu limpar quase todos os outros revolucionários, mas ele próprio foi numa jogada política muito primitiva. Disse que haveria um novo expurgo dos inimigos da Revolução, mas não apresentou a lista de quem seria expurgado. Todo mundo ficou com medo de estar na lista, dado que vários outros líderes revolucionários já tinham sido guilhotinados, e resolveram guilhotinar Robespierre antes que ele guilhotinasse os outros. E efetivamente, não apenas Robespierre, mas todos o seu entourage, seu irmão, Saint-Just, etc., todos foram também guilhotinados. Com o fim da República Jacobina, inicia-se um período da República Girondina. A Girondina era um outro grupo revolucionário, mais reformista, mais ligado à alta burguesia, aos donos de negócios, que também, para quem a desordem e o caos no país também não contribui em nada. Negócios demandam paz, estabilidade, moeda forte, né, etc. Condições de comércio, efetivamente. E a República Girondina será essa última fase da Revolução, que estabelece um novo sistema, que não é um sistema de convenção, um sistema de diretórios. Cria-se uma Câmara, uma legislatura bicameral, o Conselho de 500, o Conselho dos Anciões, e como poder executivo um diretório de 5 diretores com mandato de 5 anos. E efetivamente esse será a última fase, uma fase que tenta ser mais moderada da Revolução, apesar de ser essa fase que legisla efetivamente a separação de igreja e Estado e que deixa morrer Luís XVII, que seria o filho herdeiro, Delfim da França, de Luís XVI e Maria Antonieta, um menino de 10 anos que é deixado para morrer de inanição e doenças na prisão do templo, uma coisa grotesca. E efetivamente esse regime dura, efetivamente, em torno de quase 5 anos, até que a ascensão do exército, que reforçou-se politicamente com o surgimento de novas lideranças, que eram lideranças que não eram da alta nobreza e que passaram a poder ocupar esses cargos e que tinham pretensões políticas, e que se reforçou defendendo a França dos seus inimigos externos e contendo as suas revoltas internas e até expandindo o período da França. É impressionante como a França é bem sucedida militarmente em conter as invasões de quase todo o resto da Europa contra si e lutar, contra-atacar e ganhar território. Então, efetivamente, esse exército que busca proeminência política e que tem uma nova classe militar com pretensões políticas a ser atendida é o exército que, nas mãos de Napoleão Bonaparte, encerrará o período tradicional da Revolução Francesa ao
no golpe de 18 Brumário, dissolver o diretório e estabelecer um sistema, em 1799, de consulado, que seria o período inicial do governo de Napoleão Bonaparte, até que depois ele se proclamasse imperador dos franceses. Como vê, um líder revolucionário de uma das fases da Revolução voltando ao sistema monárquico, mas nós veremos o porquê disso. Mas esse período, que é o período clássico da Revolução Francesa, que é de 1789 até 1799, são 10 anos de intensa atividade, não apenas militar, com muitas revoltas pró-revolucionárias, anti-revolucionárias e guerras externas, mas também de profunda convulsão social em que migra-se da monarquia para a república, depois voltará da república para a monarquia, depois nós veremos que a história da França até a estabilidade da Terceira República é um pêndulo entre monarquia e república constante, e a forte repressão à igreja, a forte repressão à nobreza que fugirá aos emigrados, né, a nobreza que não é morta, foge desesperadamente para os outros países, buscando salvar aquilo que conseguiu levar, salvar as suas vidas, salvar o que tinha. A destruição da ordem tradicional, ao mesmo tempo que, por um lado, altamente revolucionária e sanguinária, né, e grotesca, por um lado, é também a revolução que proclama os direitos políticos, que proclama as liberdades individuais, que proclama os direitos do homem, que toda a civilização ocidental defende até hoje. Então, a Revolução Francesa é um monstro muito contraditório dentro de si. Ao mesmo tempo que faz esse rompimento radical com o antigo regime e inicia uma nova fase, e a internacionalização dessa revolução a partir do Império Napoleônico mudará efetivamente toda a história da Europa, e por um lado será um vetor de liberdade do liberalismo político, do liberalismo econômico e do constitucionalismo e da separação de poderes, etc. Por outro, tem uma característica altamente sanguinária e destruidora inata. Então, nas próximas aulas nós veremos como essa revolução tenta se acomatar com Napoleão, se internacionaliza e continua provocando caos na história da França, adentrando aí o século XIX. Então, se você gostou desse vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal, e na próxima aula nós continuaremos exatamente com o resto da história da França no século XIX. Espero vocês lá.